O irmão aqui, ele não se identificou, mas só pela pergunta dele eu sei qual é a igreja que ele congrega, né? Diz assim, ó, que nos púlpitos da igreja que recebem políticos, né? E a exposição da palavra foi esquecida. Temos grupo de dança, grupo de várias coisas. Mas a pergunta dele aqui, pelo que eu entendi, é até que ponto a igreja pode se envolver com política, né, no púlpito? Eu vou dizer que essa é uma questão assim, muito difícil, né? Até porque ela envolve assim, bastante coisas práticas. Mas a gente tem que pensar que a igreja ela não pode comprometer a mensagem de fé dela. E vamos ser realistas. Eu estava falando assim, por mais que não existe você ser apolítico, não tem jeito. De algum modo você é influenciado pela política, você influencia, né? Então você não tem como fugir disso. Mas a questão partidária ela acaba ficando meio complicada, porque a política ela envolve muito poder, então, muito poder no governo. Então, tem que haver uma sabedoria muito grande por parte dos líderes, né, de não alienar a igreja dessas questões, até porque nós somos cidadãos aqui, como eu disse, somos sal da terra, a luz do mundo, nós estamos aqui para influenciar esse mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar o cuidado para você não se tornar refém de políticas partidárias e amanhã você não ter nenhuma voz, porque a gente sabe que em épocas de política você vê uma série de alianças aí e essas alianças são complicadas. Você vai ver pastores que apoiaram muitas vezes grupos políticos que fizeram leis anticristãs, né? E aí a gente pensar o seguinte, porque eu tenho falado muito isso, no livro eu falo muito isso, que a gente não pode ser ingênuo, tá? A ingenuidade não é virtude. Então, para nós termos uma ideia, você já parou para se perguntar que a Alemanha, ela tinha, a grande maioria dos alemães, eles eram cristãos, ou católicos ou protestantes? Como é que eles fizeram na época do Hitler? Aí você vai ver o discurso dos pastores, eles chegavam a dizer assim: Deus enviou Hitler como a luz do sol para nos guiar. Agora o Salvador chegou na Alemanha. Eles falavam coisas assim, absurdas. E aí você sabe o que aconteceu depois na história. Então, qualquer comprometimento com o partidarismo, ele vai ser sempre complicado porque você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Então, a política vai ter muita mentira, muito engano, muita demagogia, uma série de coisas. Então, a igreja tem que ser muito cuidadosa disso. Ela tem que buscar sabedoria de, ao mesmo tempo, não alienar, entender um papel da igreja efetivo dentro da sociedade, mas também ela tem que saber estabelecer uma linha em que ela não vai correr o risco de amanhã estar apoiando grupos que, é o que eu digo assim, o anticristo não vai chegar nesse mundo aqui, gente, dizer assim, eu sou o anticristo, eu vim aqui perseguir os cristãos, acabar com o mundo. Não vai falar isso, né? Hitler não fez isso, ninguém... Deixa eu falar uma coisa que é uma informação que muita gente não sabe. Mas o Hitler, ele quase chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, sabia? Quase que ele foi, hoje já tem, né? Quase que ele foi. Imagina, ele tinha estragado o prêmio se tivesse sido indicado. Só quero mostrar que a liderança política, ela sempre vai ser demagoga, ela sempre vai prometer mais do que pode cumprir, ela sempre vai se fazer passar por amigo, quando for no momento efetivo das coisas, ele vai negar tudo aquilo que diz. Então, a igreja tem que tomar muito cuidado, porque se ela se comprometer direto com pessoas, ela muitas vezes vai comprometer o seu papel profético de denunciar o erro e de se mostrar fiel à palavra de Deus. Devemos até pensar assim, ver os programas dos partidos. Agora tem corrido muitas coisas, mas eu acho muito interessante. Algumas pessoas têm colocado assim: você ora, Senhor, abençoa a minha família. Aí você vai ler o programa do partido, ele defende ideologia de gênero. Senhor, abençoa as crianças, salva as crianças. Está defendendo prostituição, está defendendo parada gay, está defendendo aborto. Tudo coisa que é contra a palavra. Como é que eu oro uma coisa e eu uso esse poder que nós temos aqui, graças a Deus, de escolher, e eu escolho governantes o pensamento é o contrário daquilo que eu creio e eu oro. Então, acho que a igreja tem obrigação e dever de orientar. Ela talvez não vai dizer nesse ou naquele, mas ela pode dizer, essas coisas aqui, elas são contra a palavra e você tem que rejeitar os candidatos que são contra a palavra. Não vai resolver todos os problemas, né? Porque você sabe que em época de eleição,
Época de eleição, todo mundo está na igreja, está lá, está, né, se passando. Mas pelo menos o papel de orientação você faz. Vou falar assim, infelizmente, vamos pensar, onde é que estava a igreja cristã na Venezuela quando a coisa chegou onde chegou? Pode ter certeza que há um discurso enganador. Um discurso enganador. Então, nós não podemos ser com ninguém, né? Nós não podemos ser inocentes com ninguém. Como eu disse, o espírito do anticristo, ele vem assim, ele vem enganar. Agora, a gente tem que fazer o nosso papel, isso a gente precisa muita sabedoria, entender a nossa influência na sociedade, mas não se deixar seduzir por qualquer palavra que for dita aí. Amém, glória a Deus. Ser simples como pombas, né, e prudentes como serpente. Às vezes os crentes são simples como pomba e prudentes como cordeiro. Ele não vê nada e vai embora, né? Glória